ama aquilo que se conhece. Então, pedindo discernimentos, mas como, Senhor? Como? E assim ele foi me colocando, me mostrando como fazer essa apresentação. E ele me apresentou essa forma de um relógio. A gente vai fazer uma comparação de uma reunião de oração, como que ela deve ser, ou como ela deve trabalhar, como um relógio, onde todas as peças elas devem funcionar em sincronia, para poder entregar o resultado esperado. Se alguma peça de um relógio parar de funcionar, o que acontece com o relógio? Para. Certo? Geralmente uma reunião de oração tem 2 horas ali, gente, em média, né? E a intenção aqui não é amarrar, tá? Eu sei que nós temos aí muitas formas de fazer o ciclo carismático, muitas formas de acontecer uma reunião de oração. Cada reunião de oração tem o seu tempo específico e dá para ser trabalhado. Então, aqui a gente vai abordar uma reunião de oração de 1h30, mas é 1h30 do início, desde quando pegou o microfone, começou o grupo de oração, começou a animação até o final, quando for sair da igreja, tá? E os primeiros 30 minutos dessas 2 horas, a gente vai considerar como se fosse uma preparação para o início da reunião. Até porque quando você chega, os músicos têm que se direcionar, tirar os instrumentos, colocar lá, ligar, e vai testar os microfones e assim por diante. Esse aqui é o relógio que o Senhor foi me apresentando. Então aqui eu começo a fazer as analogias. O corpo do relógio, vocês pensam como se fosse o lugar da reunião de oração de vocês, seja na igreja, seja num outro lugar, né, sua igreja. As engrenagens, aquelas engrenagens coloridinhas ali, são vocês, somos nós, que elas são responsáveis por funcionar o relógio. E esse relógio aqui, ele é para todos os gostos. Se você for ver aí, ele é um estilo retrô, mas também ele tem os ponteiros dele com o fluorescente, que é algo mais novo, né? Ali vocês podem ver também uma bússola e a marca dele, LCC. Então, tudo aí existe e foi colocado com propósito. E essa bússola é justamente para a gente não se perder no tempo. Amém? E esse relógio, ele dá corda. Está ali, ó, ali do lado. Você dá a corda, e a partir do momento que você dá a corda, ele tem que funcionar 1h30 sem parar. E essa analogia de dar a corda é justamente esses 30 minutos que a gente tem para preparar a nossa reunião de oração. O relógio ele tem que funcionar sem parar 1h30. Não esqueçam disso. Então, para a gente começar a conhecer o nosso relógio, a gente tem que começar a conhecer as engrenagens que somos nós, cada um de nós. Então, aquela primeira engrenagem grande é o animador. A segunda vermelhinha também é o condutor ou dirigente de oração. Geralmente a gente não tem muita familiaridade com essa segunda engrenagem. Por quê? Porque o animador já faz esse trabalho, geralmente nos nossos grupos.
Mas segundo a nossa apostila, né, existe a possibilidade de você dividir, de você ter um animador e você também ter essa pessoa para conduzir a oração, junto com o animador. Terceiro, os instrumentistas, somos nós, músicos, você que toca um instrumento, o amarelinho, cantores, o azul, o pregador, e os dois brancos, o servo da plaquinha e o coordenador do grupo de oração. Eu gostei desse aí, servo da plaquinha. Servo da plaquinha. Servo da plaquinha. Servo da plaquinha. É importante. E aí, queria fazer um adendo. Servo da plaquinha. Quem aqui faz a sua reunião ministerial antes da preparação para o grupo de oração? Levanta a mão. Você entendeu a pergunta? Quem reúne antes? Teve a reunião do grupo hoje, saiu a moção que vai trabalhar no grupo de oração. Quem é que você vai ter reunião do Ministério de Música e Artes? Quem é que faz esse momento de reunião? Irmão, quero abrir só um parênteses, tá, Marcelo? Dessas engrenagens aí. Pedi para o Marcelo colocar mais uma engrenagem ali depois do coordenador. A sua vestimenta, até para você ir para o ensaio, você tem que saber usar a vestimenta correta. Foi uma coisa que eu observei durante um tempo já na coordenação. Pessoas que eu fui visitar, eu não vou falar o nome do grupo, porque cheguei lá na reunião, a menina estava totalmente uma roupa imprópria para estar dentro da igreja. Não tem ninguém na igreja. Não tem ninguém na igreja. Quem é que está lá? O dono da casa. Então, se você for para o ensaio, se você puder, vá de calça, vá com roupa adequada para o ensaio. No grupo de oração, com certeza, para a missa, mais ainda. Então, assim, nós, quando eu conheci a minha esposa, eu ficava achando estranho aquilo, que o padre pegava no pé dele: cadê a tua blusa da pastoral? Ah, padre, eu disse: não, tem que ir com a blusa da pastoral. E depois ele foi explicar, para não errar, irmão. A blusa da pastoral é para não errar. Lá no caso da Perpétua Socorro, é para não errar. No dia que você for servir, você vai com a blusa da tua pastoral. Eu acho essa dinâmica lá na paróquia da Nossa Perpétua Socorro interessante. Amanhã é o batismo, ele está todo mundo com a blusa do batismo, lógico, com o logo da paróquia. Mas aí tu não vai errar, tu não vai com a blusa que tu quer, tu vai com a blusa Não vai dar não. pastoral. Então, assim, atentem esses detalhes, que até os próprios coordenadores do grupo de oração ficam comentando entre si. Ah, no meu grupo pessoal vai assim desse jeito. Lá no teu grupo, como é que vai? A mesma coisa são os padres. Uma coisa que o meu padre, o Luiz Martins falou: não conheço você pelo nome, mas eu sei quem você é. Eu posso não saber o teu nome, mas eu sei que você é paroquiano aqui. Então, assim, atente esse detalhe da vestimenta. É necessário para que a gente possa ter zelo pela obra. Amém? Uma característica também que eu quase esqueci de dizer, talvez você não entenda por que está essa parte aqui meio esfumaçada do relógio, né? É porque esse relógio também foi engraçado isso, que eu tentei tirar isso, mas na hora não consegui de jeito nenhum. E depois eu disse: deixa isso aí, porque isso aí faz parte do relógio. E ele disse: como esse relógio tem que funcionar 1h30, qualquer coisa, qualquer engrenagem que não funcionar e ele parar, pronto, ele se desmonta inteiro. Assim é a nossa reunião de oração. Imagina se a nossa reunião de oração começar e de repente acabar a bateria do violão, e de repente acabar a bateria do microfone,
Isso e de foi- repente tiver que fazer algo que tenha que parar a reunião para correr, e todo mundo fica olhando para ti, todo mundo fica olhando quem colocaste. Foi embora a luz. Então, isso também é importante. Aí foi embora a luz, o grupo continuou na porrada. Então aqui a gente vai passar rapidamente. Eu queria ter mais tempo para fazer essa oficina com vocês, mas essa primeira parte, infelizmente, a gente vai ter que dar uma corridinha devido ao tempo. Animador. O animador é a pessoa responsável pela condução da animação numa reunião de oração, seguindo as emoções do Espírito para cada momento. Quais são as características desse animador? Primeiro, ensaiar o ministério de música, os seus gestos, a sua forma de conduzir, para cantar. Não sei o quê. Aí o ministério está lá atrás, aquela música lá, aquela. Esqueci. Ou então ele faz assim, bora. Só bora. Aí o ministério fala, o que quer? Coisa feia. A gente está lá na frente, todo mundo está vendo. Esqueci a música. Então, olha só, se o animador não estiver em sintonia com o Ministério de Música, não tem condição. Muitas das vezes um olhar, muitas das vezes uma palavra é suficiente já para conduzir uma música, para dizer qual música o Ministério tem que tocar. Então isso precisa de ensaio, isso precisa de intimidade. Segundo, pedir o animador, ele tem que pedir atenção constante no Ministério de Música, porque a gente é meio complicado mesmo, eu reconheço. A gente só se espera na hora de tocar, depois a gente fica lá conversando, olhando e tal, prestando atenção em tudo menos o que deve prestar atenção. Marcelo, e quando o músico se empolga e fecha o olho? Pois O não é. animador tem que ficar lá. Olha aí, o músico se empolgando, fechando o olho e o animador. Então, mais difícil, não fica lá. É uma pedrada, né? Então, gerar unidade entre o MMA e o pregador. O animador tem que fazer isso. Tem que ser uma pessoa de oração. Porque a condição disso não é somente dom, é o Espírito Santo que vai agir. Então ele precisa ser uma pessoa de oração. Ele precisa saber aplicar várias temáticas na animação. De repente o Senhor quer